O filme se passa em uma era remota, cerca de 10 mil anos antes de Cristo, e gira em torno de uma tribo conhecida como os Yagals. Essas pessoas corajosas vivem nas montanhas, com pouco ou nenhum conhecimento do mundo exterior. Todas as suas atividades se resumem a comer, dormir, reproduzir-se e repetir o ciclo. No entanto, devido às repentinas mudanças climáticas, a sua situação só piora. Os Yagals enfrentam dificuldades para caçar sua única fonte de alimento: os mamutes. Em um certo dia, 2 caçadores retornam à aldeia com uma jovem chamada Evolete e descobrem que ela estava segurando sua mãe morta na sua própria aldeia, que foi atacada por invasores. Ao presenciar tal miséria, a anciã respeitada e xamã dos Yagals, conhecida como a Velha Mãe, decide investigar. Ela entra em contato com a jovem, na esperança de descobrir seu passado. No entanto, a Velha Mãe é surpreendida por visões aterrorizantes dos demônios de 4 patas que aparentemente atacaram a aldeia de Evolete. Além disso, ela profetiza que esses mesmos invasores irão em breve atacar os Yagals e que aquele que matar o líder dos demônios ganhará a Evolete como recompensa e uma lança sagrada chamada Lança Branca, tornando-se assim o próximo chefe da aldeia. Porém, o atual chefe da aldeia não acredita nessas visões e decide seguir uma abordagem alternativa para alimentar o seu povo. Assim, naquela mesma noite, ele deixa a aldeia, entregando a seu melhor amigo, chamado Tik-Tik, a Lança Branca, e pede que ele proteja o seu filho, Delé. Na manhã seguinte, a notícia do desaparecimento do chefe se espalha, e ele é visto como um covarde incapaz de proteger sua própria aldeia. Como resultado, o seu filho sofre bullying implacavelmente pelas outras crianças. Com o passar do tempo, o jovem perde todos os seus amigos, e a única pessoa que fala com ele é a Evolete. Devido à solidão que ambos sentem, eles rapidamente se aproximam e se tornam inseparáveis. O filme então avança vários anos no futuro, quando Delé e Evolete agora já são adultos, e se apaixonam um pelo outro. A época da caça está se aproximando, e a Velha Mãe conta a todos como o Karen vai conquistar a Evolete, pois ele se tornou um guerreiro honrado da tribo. De repente, um jovem da tribo chamado Baku anuncia a chegada dos mamutes, e todos os caçadores se preparam para a batalha. Eles perseguem as enormes criaturas, mas um deles acaba preso em uma armadilha. Enquanto os caçadores se aproximam para matá-lo, o mamute se levanta repentinamente e foge. Na luta que se segue, arrastando alguns caçadores com ele, incluindo o Delé. Depois de um tempo, o mamute finalmente se liberta da armadilha e ataca o Delé. No entanto, de maneira chocante, o mamute acaba se ferindo acidentalmente em uma lança presa verticalmente no chão. Os outros membros da tribo chegam logo depois e elogiam o Delé, acreditando que ele matou o mamute. Como resultado, a Velha Mãe entrega a ele a Lança Branca e o nomeia como o novo chefe. Enquanto os caçadores arrastam o mamute morto de volta à aldeia, os gritos de comemoração ecoam por toda a planície. Mas o Delé sente-se culpado por isso. Ele não pode aceitar os elogios por algo que ele não fez. Dessa forma, Delé devolve a lança, determinado a fazer o que é correto. No entanto, quando ele confessa a verdade para Evolete, ela fica irritada e vai embora. Na manhã seguinte, a profecia da Velha Mãe se torna realidade, e a tribo é repentinamente atacada pelos demônios de 4 patas, revelando-se serem, na verdade, cavaleiros. Eles também capturam vários membros da tribo para usá-los como escravos, enquanto o líder dos demônios, Warlord, vê a Evolete e a leva com ele. O pobre Baku só pode assistir impotente enquanto sua mãe é brutalmente esfaqueada até a morte. Quando Delé descobre isso, ele corre para lutar contra os cavaleiros. No entanto, Tik-Tik o impede, sabendo que ele não tem nenhuma chance contra os malvados invasores. Delé é forçado a assistir de fora enquanto sua aldeia é destruída em pedaços. Sua dor aumenta ainda mais quando ele descobre que o amor de sua vida, Evolete, foi levada. Após o ataque, os sobreviventes ajudam os feridos, enquanto Tik-Tik, Karen e Delé se reúnem e planejam seu próximo movimento. Eles estão aterrorizados com os demônios de 4 patas. Baku também se junta a eles, determinado a vingar a morte de sua mãe. Enquanto o grupo parte em sua jornada, eles encontram fragmentos dispersos do colar da Evolete, o que os tranquiliza de que estão no caminho certo. No entanto, o caminho os leva para uma floresta traiçoeira, repleta de criaturas perigosas. Os demônios também estão dentro da mesma floresta, e nesse momento, um pássaro aterrorizante os ataca de repente, e um dos demônios é morto instantaneamente.
mas antes que mais danos sejam feitos, o seu líder os expulsa rapidamente da área. Enquanto isso, Delé os segue secretamente e chega ao acampamento improvisado. Ele fica esperando pela oportunidade perfeita para atacá-los. No entanto, quando a Evolet é assediada por um dos demônios chamado One Eye, Delé sai de seu esconderijo e o nocauteia. Ele imediatamente a liberta e corre em direção à floresta, onde encontra o restante do grupo. Infelizmente, antes que possam escapar, os demônios os avistam e capturam Karen. A situação só piora quando os pássaros do terror chegam e começam a atacá-los. Durante a briga que se segue, Tik-Tik fica gravemente ferido. Então o Delé decide atrair os pássaros para longe dali para protegê-lo. Corajosamente, ele os leva para as profundezas da floresta e os mata um a um. No entanto, quando Delé retorna ao grupo, ele descobre que Baku e Evolet foram levados pelos demônios. Ele também encontra o Tik-Tik em estado grave e improvisa um leito para carregá-lo ao longo do caminho. À noite, ele cuida das feridas de Tik-Tik e o tranquiliza de que ficará tudo bem. Porém, quando Delé sai em busca de comida, ele acidentalmente cai em uma vala e fica inconsciente. No meio da noite, uma forte chuva começa a encher o buraco com água, e de repente, um rugido estrondoso desperta o Delé de seu sono. Seus olhos se abrem ao ver um enorme tigre dente de sabre olhando-o faminto. Seu coração dispara de medo, mas ao observar a majestosa criatura, ele percebe que o tigre está ferido e precisa de ajuda. Com passos cautelosos, Delé se aproxima do tigre agitado e o liberta. Surpreendentemente, o animal não o ataca. Em vez disso, o cheira curiosamente antes de sair da vala em busca da liberdade. Delé também consegue sair da caverna e retorna ao Tik-Tik, descobrindo que ele está se recuperando. Tik-Tik revela que ouviu um ataque vindo de longe, então os dois partem para investigar. Ao chegar a uma cidade deserta, eles encontram comida e a devora rapidamente. No entanto, a festa é interrompida pela chegada inesperada de uma tribo estrangeira que, surpreendentemente, fala sua língua e lança um ataque repentino contra eles. Quando tudo parecia perdido, o mesmo tigre dente de sabre que o Delé libertou anteriormente emerge das sombras, mostrando seus dentes afiados e rugindo ferozmente contra a tribo estrangeira. Todos ficam paralisados de medo, mas para a surpresa de Delé, o animal se aproxima dele calmamente, sem demonstrar hostilidade. Enquanto a tribo olha incrédula, Delé percebe que seu ato de bondade lhe rendeu um poderoso aliado. Com a saída do tigre dente de sabre, a tribo estrangeira finalmente baixa as armas e os cumprimenta em paz. Mais tarde, o líder da tribo, Nakudu, oferece comida a eles e inicia uma conversa. Ele revela que o pai de Delé passou pela cidade, mas foi capturado pelos demônios de 4 patas. Após isso, Nakudu os leva a uma caverna próxima, decorada com pinturas antigas. Essas pinturas contam a profecia de um salvador, um homem capaz de se comunicar com o tigre dente de sabre e liderar seu povo à liberdade. Fica claro que esse homem é ninguém menos que Delé. Nakudu envia imediatamente um mensageiro para as outras tribos. Ele deseja se preparar para uma guerra total contra os demônios, mas Delé ainda não tem certeza se pode liderá-los. Na manhã seguinte, o mensageiro retorna com más notícias. Ele explica que quase todas as outras tribos foram invadidas e devastadas pelos demônios. No entanto, as tribos restantes concordaram em lutar por sua liberdade. É revelado que até mesmo a tribo de Nakudu foi atacada há alguns dias, resultando na captura de seu filho e na morte de sua esposa. Sem mais delongas, Nakudu e seus homens pegam suas armas e deixam a cidade para se reunirem às outras tribos que estão determinadas a derrotar os demônios malignos de uma vez por todas. Após uma jornada exaustiva, o exército chega a um rio, onde encontram vários barcos cheios de escravos, incluindo Evolet, Karen e Baku. Isso dá um propósito à sua missão, especialmente para Delé, que está mais motivado do que nunca. Como o exército não pode seguir os barcos pelo rio, Delé decide guiá-los pelo deserto. Mas infelizmente o plano acaba sendo fatal, pois depois de vários dias de caminhada, eles descobrem que se perderam, e a situação se agrava quando muitos começam a desmaiar devido à desidratação. No entanto, o exército não desiste e continua avançando com todas as suas forças. Seu trabalho árduo é recompensado quando encontram uma civilização avançada, conhecida como a Montanha dos Deuses. Eles também descobrem que as pessoas que foram sequestradas são usadas como escravos para construir pirâmides e outros monumentos. A Terra é governada por um líder enigmático chamado o Todo-Poderoso, a quem todos temem como um deus intocável e implacável. Na mesma noite, Delé e Nakudu entram
entram furtivamente nas jaulas dos escravos. Seu plano é reunir os cativos e organizar uma rebelião contra seus opressores. Nakudu fica extremamente feliz ao se reunir com seu filho, que estava perdido há muito tempo, mas o coração de Delé se parte ao descobrir que a Evolet está sendo mantida em um prédio separado. Enquanto tentam angariar apoio para sua causa, um escravo de outra tribo se adianta e protesta furiosamente, advertindo que a imprudência de Delé levará à morte de todos. No entanto, Nakudu afirma que o Delé tem a capacidade de se comunicar com o temível tigre dente de sabre e que ele é a única esperança de liberdade. Um escravo cego se adianta e explica que apenas alguém que possui a marca do caçador pode matar o Todo-Poderoso. Enquanto a conversa continua, Delé e Nakudu ouvem os guardas se aproximando. Então eles rapidamente escapam da jaula dos escravos. Porém, a sua fuga não passa despercebida, e os guardas o seguem até o deserto. Tik-Tik chega em seu socorro e corajosamente derrota os inimigos sozinho. Mas infelizmente ele sucumbe aos ferimentos, deixando o Delé muito triste. Mais tarde, naquela noite, o Senhor da Guerra tenta atacar a Evolet, mas um dos sacerdotes do Todo-Poderoso é descoberto. O sacerdote nota as cicatrizes nas mãos da Evolet e descobre a marca do caçador, ficando chocado. Enquanto isso, Delé finalmente supera a morte de Tik-Tik e aceita a lança branca que lhe foi dada. Ele se levanta e decide formar uma rebelião com os membros remanescentes da tribo e segue em direção à cidade. Na manhã seguinte, os membros da tribo se misturam entre os trabalhadores escravos e se preparam para atacar os guardas. Delé também se reúne com Karen, e os dois se preparam para a primeira fase do plano, que é libertar os mamutes. Assim que eles conseguem, o caos se instala. Isso serve como a distração perfeita para os rebeldes, e eles finalmente causam um tumulto. Muitos guardas são brutalmente mortos, mas alguns rebeldes também perdem suas vidas, incluindo o Karen. Nesse momento, o Todo-Poderoso emerge de seu esconderijo e ameaça matar a Evolet se não desistirem da rebelião. Sem opções, o Delé finge aceitar, mas de repente lança a sua lança branca contra o Todo-Poderoso, matando-o e quebrando sua ilusão de superioridade. Todos ficam chocados ao vê-lo cair, e todos os escravos se unem à luta. Nakudu também se junta à ação e mata One Eye, empalando-o com uma lança mortal. Enquanto isso, o Senhor da Guerra tenta escapar com a Evolet em seu cavalo, mas ela o esfaqueia, deixando-o caído no chão. Delé corre em sua direção, aliviado, mas antes que ele possa alcançá-la, o Senhor da Guerra atira uma flecha pelas costas da Evolet, ferindo-a mortalmente. Devastado pelo que acabou de presenciar, Delé corre até o Senhor da Guerra e o mata impiedosamente. Ele então segura a Evolet em seus braços enquanto ela lentamente sucumbe à morte. No entanto, em uma reviravolta dramática, ela retorna à vida. Acontece que a velha mãe viu tudo em seus sonhos e usou seus poderes para ressuscitar a Evolet. Como consequência, ela sacrifica a sua própria vida. Enquanto isso, todos os guerreiros e escravos se reúnem para comemorar a vitória, e a guerra finalmente chegou ao fim. Na cena final, todos os membros da tribo retornam às suas aldeias e se despedem dos Yagaus. O Nakudu entrega algumas sementes a Delé, revelando que seu pai as havia coletado antes de desaparecer. Isso prova que o ex-chefe não abandonou seu povo. Dias depois, os Yagaus finalmente chegam à sua aldeia e plantam as sementes. E em pouco tempo, o lugar se torna abundante em vegetação e comida. E aí, qual é a sua opinião sobre esse filme? Deixa o seu comentário aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, por favor, inscreva-se no canal para receber mais vídeos. Obrigado por assistir.